o Senhor Mestre vai fazer, Jesus, Senhor Mestre, que diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência, e fluir para aquele mensageiro de Deus, e com especialidade a pleia que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem, nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que Ele seja para nós o arrimo, o amparo, na defesa de todo o mal. Senhor, proteger aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina, dai a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Em nome de Deus e de Jesus, tá? E aberto o centro, aberta a reunião desta noite. Aberta a reunião. Fiz a peça do louvor. A peça do louvor. O Senhor imenso do louvor. Boa noite. Obrigado, Gabriel, pela prece de abertura, sempre uma alegria para nós escutarmos, né? E também é sempre uma alegria estar aqui novamente, viu? Então, muito obrigado pela confiança e espero corresponder. E por isso, então, eu convido vocês para que a gente possa participar junto dessa reflexão da noite. Então, que tenhamos nosso coração tranquilo, estejamos calmos, receptivos, otimistas, para que os nossos amigos que nos acompanham e nos conhecem muito bem, como o nosso anjo da guarda, como os mentores dessa casa que fraternalmente estão nesse momento olhando por nós, que eles possam nos enviar as boas energias, as vibrações salutares, que são responsáveis pelo nosso fortalecimento, pelo nosso reequilíbrio, e assim, nesta condição mais segura, mais arejada, possamos enfrentar e superar os nossos desafios. Todas essas situações que ocorrem em nossa vida, não tem como a gente fugir, não tem como a gente desviar, a gente tem que enfrentar. E por mais que isso seja difícil, porque nós temos que sair da nossa zona de conforto, temos que sair da nossa rotina, mas são essas dificuldades que são ou provas ou expiações, as responsáveis pelo nosso crescimento. Porque quando nós vamos resolver o problema, nós acabamos despertando virtudes que estão na nossa condição espiritual, em estado latente. Afinal de contas, somos todos filhos de Deus e possuímos, na nossa intimidade espiritual, o potencial da perfeição. E é apenas uma questão de tempo, porque essa condição, esse despertamento espiritual, esse amadurecimento vai nos credenciando por mérito, por lei de causa e efeito, a vida plena, a vida em abundância, anunciada de forma muito clara pelo nosso Mestre Jesus. E como dizíamos, é uma questão apenas de tempo, de sermos dóceis a esses estímulos, aos estímulos que a vida nos dá, e também estarmos atentos aos alertas, às luzes, aos faróis que a todo instante estão nos inspirando. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que tem o título Não Vim Destruir a Lei, Kardec e os Espíritos Superiores nos falam que até hoje nós tivemos 3 grandes revelações. Veja, esse é um ponto de vista. Tem outros aspectos também que poderiam dar uma condição diferente dessa. Mas por esse ponto de vista, que para nós é um ponto de vista baseado numa cultura judaico-cristã, nós tivemos 3 grandes revelações. Revelações temos todos os dias, mas 3 grandes, num espírito de sequência. A primeira delas veio através de Moisés, com os 10 mandamentos. Aquele povo, aquela comunidade precisava, naquele instante, desse choque, precisava começar a respeitar alguns valores morais. E aí Moisés, sob inspiração divina,
através dos espíritos superiores, nos trouxe os 10 mandamentos, um código moral. Então, ali se propunha não matar, não roubar, não cobiçar nada de ninguém, respeitar os seus pais, determinar uma parte do seu tempo para as coisas de Deus. E isso foi então, ao longo dos séculos, se consolidando, foi sendo assimilado por aquele povo, o povo hebreu. Passado 15 séculos, alguns dizem que foi 12, outros são mais econômicos, dizem que foi 8 séculos, mas passado um tempo, ou seja, um tempo de amadurecimento desses conceitos morais, veio a segunda grande revelação, que foi a vinda de Jesus. Talvez não, com certeza, o momento mais iluminado que o nosso planeta pôde participar. E Jesus não veio, como diz o próprio título, destruir a lei de Moisés. Pelo contrário, ele veio mostrar como se vivia essa proposta de amor. E quando questionado por um doutor da lei, ele fala: olha, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Amar. Amar a Deus de todo o teu sentimento, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E completou que toda a lei estava contida nessa proposta. Tudo que os profetas nos trouxeram vai convergir para o amor. E nós hoje, 2000 anos depois, estamos ainda tentando entender o que significa esse amor. Porque o amor que Jesus nos propõe é algo que nós estamos ainda procurando entender. É um amor que precisa amadurecer dentro de nós, que precisa da nossa cooperação evolutiva para entendermos. Porque o amor de Jesus é um amor incondicional. E o amor, o nosso amor, não estou dizendo vocês aqui de Tairópolis, né? Mas o amor da sociedade ainda é um amor com um certo egoísmo, ou seja, eu te amo, mas eu preciso de uma contrapartida sua, você precisa também me amar. Não é um amor incondicional. Eu te amo, mas eu não divido esse meu amor com outra pessoa. E Jesus nos propõe um amor em todas as direções, o amor incondicional. Mas esse é o processo que estamos caminhando. E da mesma forma que veio a segunda revelação, passaram 1800 anos de amadurecimento, de agregar, de evolução para a nossa sociedade, a sociedade humana nesse nosso planeta, e aí veio a terceira grande revelação. Vejam, mais uma vez, levando em consideração o ponto de vista judaico-cristão, e podemos dizer agora que a terceira revelação, então, é um ponto de vista judaico-cristão-espírita, que é a doutrina espírita. Hoje, dia 18, aliás, 18 de maio, nós estamos fazendo um mês do aniversário da nossa doutrina, que é comemorado dia 18 de abril. Então, 18 de maio, um mês. Há 166 anos e um mês, estava sendo fundada a nossa doutrina. Então, eu queria só assim fazer uma reflexão com vocês sobre o momento em que a doutrina veio. Porque tudo vem no momento certo, não vem antes nem depois. É necessário um processo de amadurecimento da sociedade para que a doutrina, para que esse descortinar venha nos trazer essa luz, esse farol, venha a ser apresentado para a sociedade. Então nós vínhamos de um momento muito difícil enquanto sociedade, que foi a Idade Média. Depois da queda do Império Romano, começou a Idade Média, por volta do século V. E passamos uma noite muito escura e longa durante a Idade Média, aproximadamente 1000 anos, até o século XV. E aí começaram algumas mudanças a acontecer, porque a Idade Média ficou caracterizada pelos abusos da religião. Se tinha uma relação muito promíscua da religião com o poder, e aqueles absurdos que nós víamos, estudamos na história, e que certamente participamos também, porque nós somos daquela época também, não é? Então se chegava, principalmente aquelas guerras em nome, aquelas violências em nome da religião, as cruzadas, depois, em determinado momento, teve a Santa Inquisição, aonde se chegava ao cúmulo de se matar em nome de Deus ou em nome da religião. E às vezes se matava com requintes de crueldade, queimando, apedrejando. Então,
houve uma distorção completa da proposta de Jesus. E aí, aproximadamente no século XVI, após uma nova fase da nossa história, começou, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, uma certa claridade. O nosso planeta parece que começou a perceber uma claridade, o que era, de certa forma, conveniente para reformas. E aí nós observamos várias reformas no campo político, no campo social. Teve a própria reforma protestante, não é? Tivemos depois o iluminismo, que era um movimento que propunha a reflexão, uma certa diferenciação, um apartamento, uma separação da religião e da sociedade, da igreja, junto com o poder. E o iluminismo também, ele despertou uma série de movimentos em todo o nosso planeta. Destacamos a independência dos Estados Unidos, a independência das colônias inglesas nos Estados Unidos, ali na América do Norte. Tivemos na Europa um fato histórico que inclusive dividiu a história, que foi a Revolução Francesa. E isso começou então a estimular as sociedades e o povo às mudanças. E foi nesse momento, principalmente no século XVIII, século XIX, que ocorreram as principais mudanças. E foi aí que começou a se despertar as questões da espiritualidade, ou as questões espiritualistas. Foi nesse momento que começou aquela alvorada espiritualista, que começou assim aquele véu a cair, o véu que descortinou para nós a terceira revelação. Então, alguns fatos foram importantes para que ocorresse o lançamento da doutrina espírita no dia 18 de abril de 1857. Nós tivemos nos Estados Unidos, na cidade de Hydesville, que fica no estado de Nova York, um fato bastante interessante, que eu acho que a maioria de nós conhece, só para a gente relembrar, que foi um fenômeno que ocorria na família Fox. A família Fox é uma família comum, cotidiana, que se mudou para uma casa que tinha já uma certa fama, uma fama de ser uma casa meio estranha. Mas mesmo assim eles não ligaram para isso e mudaram para lá. Chegando, começaram a perceber que tinha muita coisa estranha naquela casa. Do nada começavam umas batidas, raps na língua inglesa. Do nada, batidas fortes, estridentes, às vezes no meio da madrugada, que acordavam as pessoas. E num desses dias, a filha mais nova do casal Fox, Kate, aproximadamente 10, 11 anos, num impulso, achando que aquela entidade que estava ali batendo era o diabo, falou: Senhor pés rachados, porque se achava que não sei por que o diabo tem o pé rachado, não é? Senhor pé rachado, ou pés rachados, faça o que eu faço. E bateu palma 2 vezes. E as batidas repetiram, dando 2 batidas. Então começou ali uma comunicação. Logo veio a mãe, começou assim a se codificar alguma coisa. Faça isso. E as batidas repetiam. Nos dias seguintes, a própria comunidade da região começou a estabelecer alguns códigos e percebeu que realmente ali existia uma entidade. E a entidade, se comunicando através desses códigos, disse que era um homem, que era um vendedor, um mascate, que tinha estado por lá algum tempo atrás e foi assassinado pela família que morava naquela casa antes da família Fox. Foi assassinado, foi roubado, roubaram $500, depois foi assassinado e o enterraram no porão. A comunicação ficou patenteada, porque autoridades foram lá e realmente constataram que não tinha nenhum embuste, não tinha nenhum truque, era a comunicação fidedigna. Só que o crime não pôde ser comprovado, porque foi feito as escavações ali no porão e não se achou o corpo. E quando não tem o corpo, não tem como comprovar o crime. Isso foi em 1848. Esse crime só foi realmente comprovado que existiu no ano de 1904. 56 anos depois, porque teve a cidade de Hydesville passou por uma enchente, uma chuvarada, e teve enchentes, e essa casa já era uma casa abandonada, e aí caíram as paredes do porão, e aí depois as crianças estavam brincando por lá, depois que acabou toda essa enchente, e observou ali que tinha uma ossada humana, e do lado da ossada uma latinha, que era característica dos vendedores. Então estava ali, 56 anos depois, comprovou o assassinato. Mas isso, voltando na época de Hydesville, na época da família Fox, isso foi em 1848,
E nos Estados Unidos, na América do Norte em especial, começaram a se desenvolver alguns grupos, alguns núcleos espiritualistas. Mas foi na Europa, no ano de 1853, que começou um fenômeno bastante interessante, que é o fenômeno das mesas girantes, ou mesas dançantes. Isso era uma atividade que era vivenciada por uma certa, assim, futilidade. Era uma condição social, as pessoas se reuniam para, assim, ver aquele espetáculo. Não tinha lá nada de científico, muito menos de religioso. E foi nessa época, em 1853, 1854, que vivia na Europa, mais precisamente na França, em Paris, um eminente professor Hippolyte Léon Delisle Rivail. Ele era muito conhecido não só na França, não só em Paris, mas em toda a Europa, porque ele tinha uma contribuição muito grande com a gramática, com as línguas. Ele era poliglota, era um professor, era um educador, um pedagogo muito conceituado. E ele também era magnetizador da escola de Mesmer. E ele certa vez encontrou um amigo dele, o Sr. Fortier, que também era magnetizador. O Sr. Fortier chegou para ele e falou assim: olha, professor Rivail, está acontecendo alguma coisa que eu acho que tem a ver com magnetismo, aí que são essas mesas girantes. As mesas andam de um lado para o outro, elas batem, né? Geralmente eram mesas de 3 pés, mesinhas pequenas de 3 pés, elas batiam dos pés, elas subiam. Então eu acho que está acontecendo alguma coisa de magnetismo ali. Aí o professor Rivail falou: olha, pode ser, né? Porque se o fluido magnético passa para os corpos orgânicos, provavelmente pode passar também para os corpos inorgânicos. Mas isso não o afetou, ele não ficou interessado por isso. Passou mais um tempo, ainda em 1854, o senhor Fortier encontrou ele novamente e falou assim: olha, Rivail, agora tem uma coisa diferente. Porque as mesas não só se movimentam, como elas respondem a perguntas, através de batidas. O professor Rivail falou assim: olha, de boa, mas se você não me mostrar que essas mesas têm cérebro, têm nervos, para mim isso é conversa para dormir de pé. E não deu bola. Passou um tempo, já em 1855, ele encontrou um amigo dele de longa data, o Sr. Carlotti. E o Sr. Carlotti ficou um bom tempo falando com ele das mesas girantes. Só que o Sr. Carlotti, ele era uma pessoa assim muito efusiva, muito descontraída, muito apaixonada. E o professor Kardec, cético, muito observador, ele sabe que as pessoas que são muito apaixonadas, nem sempre elas percebem os detalhes, elas ficam apaixonadas por aquilo e deixam passar muita coisa. Não se afetou, não deu bola. Aí passou mais um tempo, estamos já em 1855, no mês de maio de 1855, estava lá o professor Rivail numa reunião social. Estava lá o Carlotti, estava lá o Fortier, e estava lá também um eminente estudioso francês chamado Patier. Patier era uma pessoa muito admirada pelo professor Rivail, principalmente pela sua cultura. Era um homem muito culto, de muita sabedoria, era um servidor público de Paris e era muito respeitado. E o senhor Patier então falou por mais de 1 hora, com detalhes, sem aquela afetação do Carlotti, mas com detalhes sobre as mesas girantes. Foi nesse momento que o professor Rivail começou a ficar interessado. Estava nessa reunião também a senhora Plane Maison, que fazia na sua casa essas reuniões de mesas girantes, e convidou ele, portanto, para participar de uma dessas reuniões logo na semana seguinte. E ele foi. Foi ele, foi todos que estavam ali, e a partir daquele momento o professor Rivail ficou realmente encantado com tudo aquilo. Começou a perceber, enquanto as pessoas viam, a maioria pelo menos, via naquelas mesas girantes um entretenimento, ele via que existia algo muito maior, algo que poderia mudar o mundo. E era realmente a terceira revelação. Nessa reunião ele conheceu o Sr. Boudin, que tinha 2 filhas que eram sensitivas. Ele começou então a participar das reuniões junto com a família Boudin. Conheceu também o Sr. Roustan, que tinha um outro núcleo espiritualista, que também fazia reuniões, onde tinha a senhorita Jafé, que também era uma médium, uma sensitiva de muita qualidade.
Posteriormente, até a senhorita Jafé se apartou, se separou do professor Rivai, mas foi muito importante para a codificação. Então ali ele começou assim, de forma realmente intensa, a obter essas informações. Ele tinha um método, ele era um pedagogo, então ele fazia as coisas com método. Ele não era uma pessoa de se convencer por qualquer coisa. E ele então obtinha desses dois núcleos essas informações, e o método que ele fazia era fazer perguntas, e os espíritos, através dos espíritos superiores, através das médiuns, davam as respostas, e as respostas batiam, eram as mesmas, mostrando inclusive a universalidade da nossa doutrina. Porque quando as coisas têm que acontecer, quando essas luzes têm que aparecer, elas aparecem nos 4 cantos do globo. E foi então, fazendo tudo isso, que ele pensou em lançar um livro, o Livro dos Espíritos. E ele não queria assinar o livro. Numa dessas reuniões mediúnicas que ele participava, ele conheceu um espírito chamado Zéfiro. O Zéfiro dizia ser um espírito familiar dele, que já tinha vivido com ele em outras épocas. Ele falou: olha, eu já vivi com você quando você era um druida, aqui mesmo na França, antigamente, as Galhas, e você era um sacerdote druida e se chamava Allan Kardec. E ele então adotou o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele não queria que as pessoas adquirissem o livro pelo seu nome, porque ele era conhecido em toda a Europa, porque influenciar. Ele queria que as pessoas adquirissem o livro pelo seu conteúdo, pela sua proposta. E aí foi que no dia 18 de abril de 1856, um sábado, aliás, 1857, um sábado, na livraria Danty, que foi lançado o Livro dos Espíritos. Inicialmente 501 perguntas e respostas. Era um livro que tinha na esquerda as perguntas e na direita as respostas. Nenhuma observação de Kardec. Foi na segunda edição que ele adquiriu esse formato que nós conhecemos hoje, 1019 perguntas e respostas. Algumas peculiaridades, né? Na verdade não são 1019 perguntas e respostas, porque a pergunta 1010 já passa para 1012. A 1011 não existe, talvez um erro em alguma das edições não existe, então não é 1019, é 1018. Só que também não é 1018, porque muitas dessas perguntas se subdividem em A, B, C, D, E, então são muito mais do que 1019 perguntas e respostas. Por outro lado, alguns desses itens são colocações de Kardec, são observações de Kardec, aproximadamente 5 ou 6, se não me engano. Como a 222, que Kardec fala da reencarnação, não é uma pergunta, é um postulado, é uma proposta. Mas o Livro dos Espíritos é uma obra fascinante. Nós que estamos aqui começando a entender essa doutrina maravilhosa, eu falo começando, porque é uma doutrina de 166 anos. Veja que a primeira revelação ficou 1.200 anos em média para ser assimilada, incorporada. A segunda, 1.800. Então nós estamos há menos de 200 anos da terceira revelação, estamos ainda começando a entender o que significa tudo isso. E algumas situações são muito interessantes. O Livro dos Espíritos, por exemplo, é dividido em 4 partes, como nós sabemos. E cada parte se relaciona com outro livro da codificação. Então nós sabemos que a codificação ela é composta ainda, além do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, do Livro Céu e Inferno e da Gênese. A primeira parte do Livro dos Espíritos, que fala das causas naturais ou causas primárias, está relacionada com a Gênese. A segunda parte, que fala da vida espírita ou dos espíritos, se relaciona com o Livro dos Médiuns. A terceira parte fala das leis morais e está diretamente relacionada com o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte, a menor parte do Livro dos Espíritos, fala das esperanças e das consolações futuras, se relaciona com o livro Céu e Inferno. Então a gente, para estudar o Livro dos Espíritos, precisamos estudar toda a codificação. Muito didático, muito pedagógico, tudo isso está a nosso dispor. E tem uma outra condição ainda muito interessante da proposta da terceira revelação, que é eu diria assim, um slogan, que é fora da caridade não há salvação. Até esses dias eu achei muito interessante, acho que há um mês e meio atrás, mais ou menos, teve o ERG, que é o Encontro da Juventude aqui da 7ª URI da nossa região, e eles tinham um dos temas, um dos slogans desse encontro, era fora da caridade não há regeneração. Então, de fato, fora da caridade
não há liberdade, não há regeneração, não há felicidade, não há salvação. Então a pergunta que nós fazemos é: será que com esse conhecimento que nós já temos da doutrina espírita, com essa experiência que nós temos da doutrina espírita, alguns de nós um pouco mais, outros um pouco menos, nós estamos vivendo a caridade? Porque a caridade não é uma fala morta, uma fala ao vento, ela tem que ser uma filosofia de vida. Será que nós somos caridosos? Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores como que era a caridade vivida ou idealizada por Jesus, alguma coisa assim. E aí os espíritos respondem: caridade segundo Jesus. É aquela sigla que nós aprendemos na evangelização, BIP, benevolência para com todos, indulgência das faltas e perdão das ofensas. Então, se nós queremos viver caridosamente, viver como a caridade como Jesus vivia, nós precisamos colocar em prática esses 3 conceitos: benevolência para com todos, indulgência e perdão. Já estamos fazendo isso? Porque tem assim um segmento da sociedade que pensa e vive dessa forma: olha, eu primeiro penso em mim, nos meus interesses. Segundo lugar, aí eu vou pensar em mim ainda. E em terceiro lugar, eu vou pensar nos meus. Ou seja, é completamente o contrário da caridade. É um pensamento egoísta. É ainda, quem vive assim, é uma pessoa ainda na infância da sua evolução espiritual. Um outro segmento da sociedade vive assim: olha, eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. Então, eu não vou agredir ninguém, porque eu não gostaria de ser agredido. Eu não vou gritar com ninguém, porque eu não gostaria que alguém gritasse comigo. Eu não vou roubar ninguém, não vou passar a perna em ninguém, trair ninguém, porque eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Então, se nós compararmos esse segundo grupo com o primeiro, houve um avanço, sem dúvida nenhuma, né? Porque você se preocupar com o outro já mostra que você perdeu um pouquinho do seu egoísmo. Mas ainda não é caridade. Porque os Espíritos nos falam que não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Portanto, caridade é fazer ao outro aquilo que você gostaria de receber se você estivesse no lugar do outro. Então, se colocar no lugar do outro é ter um sentimento empático com o próximo. E fazer caridade não deve ser uma coisa que dependa do outro, porque tem muita gente que faz caridade com algum interesse. Então, eu vou fazer caridade com aqueles que eu conheço, com aqueles que são do meu grupo, com aqueles que são da minha religião. É muito comum isso, né? Esses tempos, na época da eleição, eu lembro de um episódio que ficou bastante divulgado, né, pela mídia, que uma pessoa estava fornecendo cestas básicas ou alimentos, enfim, fazendo caridade. Até aí tudo bem. Só que aí, quando chegou uma das pessoas que estava com uma blusa, com uma camisa de um outro candidato que aquele estava apoiando, ele não deu a cesta. Então isso não é caridade. Isso é interesse, isso é troca, não é? Então a gente às vezes tem que tomar um pouco de cuidado se nós não estamos fazendo caridade só para aquelas pessoas que de alguma forma podem nos retribuir de algum jeito ou se familiarizam conosco, não é? Porque caridade não depende do próximo, é uma atitude nossa. Então, se a pessoa está... Como que nós vamos fazer caridade? Se a pessoa está com fome, por exemplo, é caridade, dá para ela alimento. Se a pessoa está com frio, dá o agasalho. Tem até uma historinha rapidinho, que diz assim, que duas senhoras da alta sociedade, provavelmente numa cidade europeia, estavam numa matinê, foram assistir uma ópera. Assistiram a ópera, e aquele dia estava muito frio, nevava. E quando estavam descendo do teatro, pelas escadarias, viram que tinha um homem praticamente sem agasalhos, passando frio no final da escada. E aí uma delas teve um impulso de tirar o seu casaco de peles e dar para o homem. Só que aí a outra que estava junto com ela falou assim: não faz isso. Não faz isso, faz o seguinte, vamos lá para minha casa, vamos tomar um chá. Agora à tarde, no final da tarde, a gente fica na frente da lareira, tomamos um chá e eu peço para o meu funcionário vir aqui depois trazer um agasalho, porque eu tenho muitos agasalhos lá na minha casa, cobertores, e para esse senhor que está aqui,
Um casaco de pele e um cobertor é a mesma coisa. E você não precisa se desfazer do seu agasalho, do seu casaco de pele maravilhoso. Muito bem, foram para casa, começaram a tomar um chá e aquilo foi indo. No dia seguinte, a senhora acordou, lembrou que não tinha mandado levar o agasalho para aquele senhor. Imediatamente chamou o seu funcionário e falou: vai lá e leva o agasalho lá na beira da escadaria do teatro, tem uma pessoa que está precisando. Passou um tempo, o funcionário voltou com os agasalhos e falou: olha, o que aconteceu? Por que você voltou com os agasalhos? Não, que eu cheguei lá, as pessoas falaram que aquele senhor tinha morrido durante a noite de frio. Então, a moral da história é o seguinte: caridade, quando muito pensada, quando muito refletida, quando muito idealizada, ela pode chegar atrasada. Então, veio o impulso de agir caridosamente, faça. Não pense duas vezes. Não importa se a pessoa depois vai fazer mau uso do que você deu. Não é? Lógico, é um impulso. Mas nós temos que agir dessa maneira. Agir caridosamente. Mas aí tem gente que fala assim: não, mas eu não tenho recursos materiais para fazer caridade, como é que eu vou fazer caridade? Mas a caridade você não faz só com recursos materiais. É caridade em alta conta, por exemplo, escutar uma pessoa. Nos dias atuais, principalmente, que nós estamos passando por essa transição, nós estamos muito pressionados fluidicamente, vibratoriamente. Então tem pessoas que estão tão angustiadas, estão assim, com uma frequência vibratória muito baixa, e tudo que elas querem é desabafar. E nesse mundo agitado que nós vivemos, nem sempre a gente permite isso. Então, às vezes, escutar uma pessoa, aquela escuta ativa, né? Não é aquela escuta que você não está nem aí, não, aquela escuta ativa que você olha para a pessoa, você pontua uma coisa ou outra de vez em quando. Isso é caridade. Às vezes, dar um conselho também é caridade, porque às vezes as pessoas estão tão naquele redemoinho vibratório, assim, de pressão, que elas não enxergam o óbvio. Elas não conseguem sair daquela vibração inferior. E aí você olhando de fora, você não está envolvido no processo, você percebe que não, você faz desse jeito. Toma essa decisão, toma essa atitude, que você vai ver que você vai se libertar disso. Isso é caridade também. É caridade em alta conta, como temos o exemplo de Jesus, perdoar. Perdoar é uma das caridades mais maravilhosas que existem. Quantas vezes nós já não falamos? Eu acho que praticamente todo mundo que chega aqui, ou todo o palestrante, enfim, todo estudo, se fala de perdoar. Porque nós não vamos encontrar a nossa paz, a nossa plenitude, a nossa saúde física e espiritual, se não desenvolvermos o perdão. Se você não consegue perdoar, pode estar certo, você está doente. Se não é uma doença física, ainda ela vai se manifestar em algum momento. Porque a falta do perdão, quando nós nutrimos o sentimento de mágoa, de rancor, ele vai gerando no nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que de certa forma comanda o nosso corpo físico, está ligado ao nosso corpo físico, vai gerando um desequilíbrio, um desalinho, um desarranjo no nosso perispírito. E esse desalinho vai fazer um reflexo inevitável no corpo físico. Se não é no primeiro momento, às vezes demora um tempo, mas vai acontecer. Daqui a pouco vai começar um órgão a falhar, vai começar uma bolinha a crescer em algum lugar. Então, gente, perdoar é fundamental para a nossa saúde física e espiritual. E é caridade. Então, se nós vivermos caridosamente, nós estaremos começando a entrar naquela proposta de Jesus, do amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E vamos encontrando também a nossa plenitude, a nossa felicidade, que é o objetivo de todos nós estarmos aqui hoje. É o objetivo da doutrina espírita despertar em nós esse sentimento. Já caminhando para o final, porque hoje está um dia mais fresquinho, a gente não tem direito também de ficar monopolizando vocês. Eu sei que vocês já estavam estudando, muitos de vocês aqui. Aliás, muito interessante esse método, né? A gente faz o estudo e depois já fica para a palestra. Muito interessante. Tem um exemplo de caridade que é dos mais fidedignos, que é Bezerra de Menezes. Veja, Bezerra de Menezes é uma figura para nós espíritas, e não só para nós espíritas, para toda a sociedade, não só brasileira. Agora as informações são que Bezerra de Menezes
está conduzindo algumas condições espirituais de toda a América Latina, foi um exemplo em toda a sua vida de alguém que viveu essa proposta da doutrina espírita de caridade. Veja, Bezerra de Menezes, ele era médico, se formou em medicina, viveu 1830, 30 e poucos, até no ano de 1900. Então, viveu aproximadamente 70 anos, 60, 70 anos. E durante toda a sua vida, praticamente na segunda metade do século XIX, ele viveu fazendo caridade. Porque ele se formou em medicina, começou a trabalhar, entrou para a carreira militar, ele era cirurgião-tenente, e também para a carreira política. Ele era vereador no Rio de Janeiro, só que no Rio de Janeiro naquela época era a capital do Brasil. E o vereador no Rio de Janeiro tinha uma escala de, por exemplo, um deputado federal ou um senador. E ele mesmo tendo essas três condições, que até hoje, se você pegar, isso foi nos anos de 1860, 70, 80, até hoje, essas três condições são condições de prestígio. Apesar que os políticos estão hoje um pouco desacreditados, né? Mas são posições de prestígio. E ele morreu paupérrimo, não usufruiu desta condição para se beneficiar, para se empoderar ou para se enriquecer, mostrando que o seu foco era realmente a caridade. Ele, num certo momento, ele abandonou tanto a carreira militar quanto a carreira política e se dedicou apenas à medicina. E vivia o sacerdócio da medicina. Ele não era um comerciante da medicina, ele era um sacerdote da medicina, porque ele primeiro ajudava, para depois ver se a pessoa podia pagar. E na maioria das vezes a pessoa não pagava. E muitas vezes a pessoa também não tinha recursos para comprar medicação e ele dava dinheiro. Então ele viveu toda a sua vida a caridade. A sua contribuição, por exemplo, para a doutrina espírita é incalculável. E conta no livro, tem um livro chamado Semeador de Estrelas, que é um livro de Sueli Caldas Schubert, que fala da vida de Divaldo Franco, o Semeador de Estrelas. E Divaldo Franco, nós sabemos que é um grande médium que tem muita intimidade com o Dr. Bezerra de Menezes. E aí, uma das passagens desse livro de Sueli Caldas Schubert, uma fala de Divaldo Franco, ele diz assim, Divaldo Franco: um dia eu perguntei para o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes qual foi a sua maior alegria ao chegar no mundo espiritual. Quando ele desencarnou. E aí ele conta, pela fala do Dr. Bezerra, ele disse assim, né? Meu filho, falando com o Divaldo, né? A minha maior alegria foi quando Celina veio me acordar. Celina é uma emissária, uma secretária, podemos assim dizer, de Maria Santíssima. E nós sabemos que Bezerra de Menezes ele era devoto de Maria Santíssima. E se comunicava com Celina através das reuniões mediúnicas, através da sua mediunidade. Então Celina chegou e falou: acorda, Bezerra, acorda. Eu vim aqui em nome de Maria para lhe receber, para dizer que você já cruzou os portais da eternidade ou da imortalidade. Então agora acorda, Bezerra, e vê viver novamente a sua vida. E ele então acordou, chegaram seus parentes, a sua primeira esposa, né, que tinha desencarnado já há alguns anos, seu filho que havia desencarnado, seus amigos, e ele estava ali naquele sentimento, imagina, né? Uma pessoa que viveu como ele, aquela sensação de missão cumprida em toda a sua encarnação, agora ele vinha para ser recebido pelos seus entes queridos, pelos seus amigos. E ele dizia que escutava um barulho, um certo burburinho, assim, um vozerio, que ele não estava entendendo o que era aquilo. Então ele chegou e falou: Senhor, mas que barulho é esse? Que vozerio é esse? Ah, Bezerra, vem cá. E aí, amparando, ele se levantou da cama e ela levou ele para uma varanda, para um janelão, enfim, para uma sacada. E lá ele viu dezenas, talvez centenas de pessoas, que quando ele apareceu começaram a ovacioná-lo, a cantar hinos, cânticos de louvor, a sorrir para ele. E ele então, um pouco aturdido com tudo aquilo, olhou para Celina e falou: mas Celina, quem são esses? Eu não conheço. Ah, Bezerra, esses são aqueles que estavam nos portais do desespero e o Senhor falou uma palavra amiga nas reuniões mediúnicas. Foram aqueles que foram atendidos pelas suas preces fervorosas, direcionadas a Maria Santíssima.
São aqueles parentes daqueles irmãos que você atendia e não cobrava nada. E que livrou-os do desespero. E eles agora vêm recebê-lo. Quando souberam que o Senhor veio para cá, estão aqui para recebê-lo nos portais da imortalidade. Aí o Bezerra, emocionado, olhou para Celina e falou assim: olha, minha filha, felicidade sem lides existe em decorrência do bem que se faz, da caridade que se vive, das palavras de reerguimento que se falam. Então, com essa mensagem, com essa proposta, com esse depoimento de Bezerra de Menezes, vamos procurar vivenciar essa proposta da doutrina espírita em nossa vida. Fazer um pouco mais. Olhar a sociedade em que vivemos, começando pela nossa família, como oportunidades de fazer a caridade. E nós vamos ter a consequência natural, por acréscimo natural, de lei de causa e efeito, a plenitude da vida. Então, que a bondade divina possa permanecer no coração de todos vocês, que o amor do nosso Mestre possa florescer no coração de todos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Peço desculpas se me equivoquei em algum momento, em alguma data ou em algum fato histórico, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado.